Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Rodolfo. Estás morto? Não. Só de boa, professor? De certo modo, sim, né? Deus do livre. Lendo bastante, fazendo uns cursinhos online. Na verdade, nada muito parou, né? Alguns pararam de trabalhar, mas outros continuam, então daí ainda tem trampo durante o dia, daí mais aula e aí vai, né? Mas ossos do ofício, né? Faz parte, né? A única coisa é que nem diz aquela piada sem graça, né? Já estou me sentindo quase que um pinto de granja, porque desligar a luz eu vou dormir, ligar a luz eu vou comer, né? Eu acho que nessa quarentena vai ser uma quarentena de engorda, isso sim, né? Do quarto para a sala, da sala para o quarto. Já esvaziei todo o estoque de pirogue que eu tinha aí, já tá quase no fim. Boa. Fazer o que, né? Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Hoje a gente vai continuar trabalhando com as nossas tags HTML. Então, nas aulas anteriores aí a gente começou a trabalhar um pouco com as tags, né? Ainda o padrão de aula ainda tá devagar a gente está se acostumando, né? É isso aí, Carlos, está na hora de ligar o PC mesmo, não tem jeito. Então, devagar a gente está se acostumando aí com essa nova metodologia e tal, né? Sabemos que não vai ser assim para sempre, logo a gente já acaba voltando para as aulas, né? Pelo menos ele está paralisado até o dia 17 de abril, mas logo já a gente vai conversando. Na semana passada eu falei para vocês sobre a questão das avaliações, né? Positivo, né? Eu falei isso, né? Meu querido secretário Patrick, eu falei na aula passada sobre as avaliações, certo? Yes. Sim, né? Então essa semana ainda, muito obrigado. Essa semana ainda a gente está esperando ainda sair as recomendações da Uniguaçu quanto à questão de provas, mas assim que saírem, né? Eu já vou entrando em contato com vocês e a gente vai falando como que vão ser as provas e tudo mais, beleza? Então nós vamos fazer o seguinte, para a gente continuar a nossa aula aí dentro do HTML, trabalhando com mais algumas tags ainda, né? Porque o nosso intuito é começar a parte de CSS no segundo bimestre. E o segundo bimestre, se todo o calendário aí seguir corretamente, ele possivelmente começa a partir do dia 15 ou dia 16 de abril, mais ou menos, já é o nosso segundo bimestre. Então ainda tem mais algumas aulas ainda falando um pouco sobre as tags, aqui tem algumas coisas ainda que ainda precisa estar vendo. E aí na sequência, né, a gente vai então, as outras aulas até então que eu estava passando
como eu estava com um certo receio de conexão da internet, de repente cair no meio da aula, a gente não conseguir passar o conteúdo, eu acabei deixando disponível lá videoaulas, né? Então tem algumas videoaulas ali do conteúdo que a gente viu, mostrando passo a passo como foi feita a codificação, usando editores e assim por diante. E essa aula também eu vou gravar e vou deixar ela disponível. O único detalhe é que eu já fiz um teste na semana passada e ele demora um pouquinho para essa aula gravada aparecer no meu Drive. A gente pede aí a gravação pelo Google, né? E aí o Google leva cerca de 24 horas para processar esse vídeo e jogar lá para mim dentro do Drive. Então, provavelmente amanhã, nesse horário aí, eu já tenho o link e eu já vou deixando ele disponível aí para vocês aí, tá legal? E assim, né? Qualquer coisa, se a internet cair, o microfone estiver cortando, certo? Se travar alguma tela aí, por favor, dá um grito para que a gente possa aí restabelecer conexão, né? E assim por diante, tá legal? Então, qualquer coisa, dá um grito, alguém grita no microfone, sei lá, manda mensagem de alguma maneira aí dizendo que tá travando e tá ruim. Posso compartilhar uma tela com vocês, então? Yes! Sim, né? Então vamos lá, deixa eu só iniciar a gravação aqui. Então, agora se cuidem com o que vocês falam, por favor. Nada de palavrões, que eu vou iniciar a gravação em 3, 2, 1, foi! Aí agora todo mundo se comporta bonitinho, né? Ninguém fala nenhum palavrão nem nada, né? Então olha só, vamos compartilhar a primeira tela. Antes que... Vocês estão vendo que o Rodolfo está de quarentena, mas as piadas sem graça continuam iguais, né? Então, fazer o quê, né? Então, olha só. Se tudo correu bem, de acordo com as últimas aulas que a gente fez, vocês devem ter, chego a mais ou menos esse mesmo resultado que eu tenho aqui, né? Vocês estão vendo aí a minha pasta documentos, e na minha pasta documentos eu tenho uma pastinha aqui chamada de My Page, né? Então, eu vou abrir essa pastinha My Page. E dentro dessa pastinha My Page, o que a gente fez até então nas aulas anteriores foi, a gente pegou um texto aleatório na internet, como eu estava sem muita criatividade, eu acabei pegando um texto sobre o Bruce Lee, né? Mas faz parte da vida, né? Assim, quem não conheceu, conheceu um pouquinho dele. E aí a gente fez algumas alterações nos nossos arquivos, a gente brincou um pouquinho com as nossas tags HTML. E aí também... a gente viu que na hora que a gente está criando o nosso projeto em HTML, a gente falou sobre essa importância de você sempre criar um diretório. Então, por exemplo, você tem a tua pasta documentos aí no computador, toda vez que você vai criar um determinado projeto usando HTML, o que você faz, você pode criar uma pasta específica para você aí dentro, por exemplo, dentro de documentos, né? E dentro dessa pasta você vai salvando os arquivos da tua página. Vocês vão ver aí para frente o seguinte, né? Nessas primeiras aulas que ainda elas são partes introdutórias de programação, né? A gente não está vendo, por exemplo, nenhum programa específico, não estamos criando nenhum programa específico. O que a gente está vendo é conhecendo tags e entendendo como o editor de código funciona, como que a gente acaba escrevendo a maioria dessas tags. Entendam que vocês não têm só essa disciplina de programação, né? O curso inteiro de vocês é ter disciplinas de programação. E aí vocês vão ver, consequentemente, para frente, que tem muita ideia de trabalho que ela vai gerando essas pastas, gerando esses arquivos, normalmente de forma automática, né? Não há essa necessidade de ser tudo assim tão manual. Aqui nas aulas, a maior parte das coisas ela é manual, mas é mais pelo princípio do aprendizado, né? Eu preciso... conhecer o elemento e aí, com base nisso, né, a gente vai tocando o barco aí. Por favor, pessoas que estão jogando truco ao mesmo tempo nessa aula, né, se vocês estiverem na mão de 11, só me avisem e eu interrompo a aula, né, mas enquanto não chegar na mão de 11, continuem prestando atenção. Nada de pindamonhangaba, nem de paralelepípedo aí aparecendo aí, orra. Bom, então olha só, o que eu vou fazer? Eu vou interromper o compartilhamento dessa tela. Eu vou compartilhar uma outra telinha aqui com vocês. Vamos lá. Né, então, se tudo deu certo, a gente chegou naquele resultado. E aí, até então, né, eu estou usando aí o VS Code, né? Lembra que eu deixei aberto para vocês escolherem qual editor de código vocês querem trabalhar. Pode ser VS Code, pode ser o Sublime, pode ser, sei lá, bloco de notas. Aí fica livre para escolher aquele que você achou mais interessante. Bom, para eu editar aquele arquivo,
né, que eu tinha a imagem lá do Bruce Lee, tinha o nosso código HTML, né, então para eu editar ele, o que eu faço? Eu venho aqui no menu File, né, pego o Open File, ou popularmente conhecido como Filé, né, o nosso menu Filé, Open Filé, e aí olha só, como eu já estava usando na vez passada para gravar essa videoaula, a MyPage já está aqui, eu vou pegar aqui ó, a principal.html, vou abrir ela, e aí o que vai acontecer é que você vai ter acesso a toda a codificação que foi feita. Aí o que acontece? Um ponto muito importante, e é legal que todos vocês entendam esse ponto, é o seguinte: até a versão 4 do HTML, como na aula passada eu falei para vocês, até a versão 4, o objetivo do HTML era tanto a parte de marcação, quanto a parte de formatação. Então, por exemplo, quando eu falo marcação, eu me refiro a marcar uma determinada parte do navegador e dizer para o navegador assim, olha, nessa parte tem um parágrafo, olha, nessa parte eu tenho uma tabela, olha, nessa parte eu tenho uma imagem. E, além disso, o HTML até a versão 4, ele também estilizava. Colocava cores, mudava a fonte, alterava tamanho, acertava alinhamento, né? Tudo que é voltado a estilos, né? Estilização, ele acabava fazendo ali para a gente. Com a entrada do HTML aí na versão 5, na versão 5 agora nós temos uma classificação, uma separação desse elemento. E essa separação é legal vocês entenderem que no HTML5 ele é utilizado para marcações. Então, todo o HTML5 ele vai ser utilizado basicamente para a ideia de marcações. Você vai abrir o corpo da tua página, que é representado pela tag body, e dentro dessa tag body você vai dizendo, olha, nesse espaço é um parágrafo, nesse espaço é uma lista, nesse espaço é uma imagem, e assim por diante. Aí, a parte de estilização, a gente acaba deixando para quem? A estilização a gente acaba deixando a cargo do CSS. E aí, né, a gente na aula anterior começou a trabalhar com a primeira forma de CSS, que são os chamados de CSS em linha, né, ou inline, ou em linha, onde você, dentro da tag P, ou dentro da tag UL, ou dentro da tag IMG, ou qualquer outra tag que a gente já viu ou vai ver ali pela frente, a gente abre uma tag, a gente abre um atributo chamado de style, e dentro desse atributo style, a gente coloca aí, entre aspas, os conteúdos relacionados ao CSS, ou seja, as propriedades e os valores do CSS. Então, por exemplo, quero alinhar o texto, eu tenho ali text align, e o text align tem o justify. Aí eu quero colorir o texto, eu tenho o color, e depois do color eu posso estar colocando as cores aí. Lembram que no finalzinho da aula passada, a gente viu que existe essa possibilidade, como cada propriedade e valor de CSS é dividida por um ponto e vírgula, né? Como por exemplo aqui, né? Olha só, nós temos uma propriedade text align e temos um valor justify. Ao final dele você tem um ponto e vírgula. Então, como você tem um ponto e vírgula ao final dele, significa que após ele você pode colocar novamente uma propriedade ponto atributo do CSS. Então você pode, né, numa linguagem bem chula, né, você pode colocar bolas de atributos CSS um atrás do outro, que não tem, né, não tem como, digamos, a gente se preocupar em relação a esse tipo de situação, né? Ou seja, eu posso colocar N tipos de CSS dentro da tag style. O único empecilho em relação ao uso, né, disso, o único empecilho em relação ao uso do CSS na linha é que se você tiver um CSS muito grande, onde você está usando várias propriedades e valores, ele acaba ficando muito poluído o código, né? Vocês já perceberam que enquanto era só tag HTML de boas, né? Só tag HTML o texto fica bem enxuto, mas aí quando você começa a socar CSS, né, que nem, por exemplo, aqui, né, eu fiz aqui, ó, eu coloquei que eu quero o texto alinhado com o justificado, e aí eu comecei a colocar aqui um monte de famílias de fonte, né, e aí foi, né? Faltou linha, por exemplo, para que a gente colocasse todo o conteúdo que estava ali. Lógico que a gente, como eu comentei com vocês agora há pouquinho, no próximo bimestre a gente vai falar mais sobre a ideia do CSS, mas já de cara é interessante porque quem de repente está estudando aí por fora, seguiu a dica de dar uma olhada lá na W3C, como eu havia comentado nas aulas anteriores, já está pegando algum conteúdo diferente e de repente já trabalhando, né, com algum CSS mais específico aí. A pergunta do Lucas,
Só um minutinho, a pergunta do Lucas, que ele diz assim, ó, tem como colocar a imagem no fundo? Tem, né? Então, existem aí propriedades CSS como o próprio background, né? O background, ele permite que você coloque uma imagem de fundo, só que desde que você aplique o background dentro da tag body, né? Dentro da tag body você consegue, por exemplo, colocar essa imagem de fundo. Nada? Posso continuar? Era essa mesma pergunta aí. Nem esquenta. Mais aí pro finalzinho da aula a gente bola aí alguns exemplos aí em relação a essas dúvidas que vão aparecendo, né? Primeiro a gente vai tocar o barco no meu cronograma de aula e depois a gente vai conversando, mas existem aí propriedades aí como a background que você pode utilizar dentro da tua tag body e você pode colocar aí uma imagem, né, de fundo e não somente cores. Bom, e aí, né, eu acredito que a maior parte de vocês deve ter feito pelo menos um documento semelhante a esse, para que vocês possam ir testando, né, no caso das tags HTML aí. Eu vou interromper aqui o envio dessa tela e eu vou fazer o seguinte. A gente vai dar mais uma olhada hoje em algumas tags, mais algumas complementações das tags, que essas primeiras tags que a gente está vendo e a gente está trabalhando com elas, entendo que todas elas podem ser estilizadas, né? Todas elas podem sofrer alterações, assim como foi a tag parágrafo. Até então a gente simplesmente conheceu a tag P, mas depois vocês viram que existe a possibilidade de colocar outros elementos. Então vou compartilhar com vocês aqui, ó, a tela do W3 School aqui, ó, e a gente vai comentar agora sobre alguns outros elementos aí que a gente também pode estar trabalhando com o nosso HTML. Eu aconselho seriamente assim, ó, a biblioteca virtual da Uniguaçu, ela tem livros que falam sobre HTML na versão 5, na versão 4, mas ainda, por exemplo, além do livro, o W3 School, ele é bem interessante, porque, por exemplo, você pode traduzir essa tela, você vai ter todo o conteúdo aí em português, né? Tem vários exemplos que vocês podem trabalhar. Lembro da aula gravada que eu passei para vocês, que tem aquele botão ali que você pode tentar fazer alterações, então você não precisa abrir nenhum editor de código, você não precisa, por exemplo, fazer nada, né? Você basicamente abre lá, altera o código e dá um run lá e você consegue ver as alterações acontecendo aí. Como é que é? Patrick, está liberado o chat no Moodle? Não. A gente lá, hoje no Moodle eu deixei só o link do Meet mesmo, né? Vocês vão entrar lá, vão clicar lá no link lá e vão acessar aqui o Meet. A ideia, e também depois dessa aula que a gente está gravando, eu vou deixar ela disponível também lá dentro do Moodle para vocês acessarem ela, né? Mas hoje não vai precisar entrar no chat, vai ficar só aqui pela janela do Meet mesmo. Bom, olha o que acontece. Quando eu vou pegar aqui ó, do lado o HTML com algumas formatações aqui para a gente discutir um pouquinho aqui, né? Para a gente dar sequência nessa parte aí. Aí, por exemplo, quem de repente já na aula anterior, ou no fim de semana, ou na sexta do feriado, de repente já começou a brincar um pouquinho aqui com o W3 School, pode estar dizendo assim, mas porra, Rodolfo, você acabou de me falar que o HTML5 ele trabalha com marcação e toda vez que eu quero formatar uma determinada parte da minha página, eu utilizo CSS, mas eu vi ali no W3 School que tem essa parte de formatação. Sim, né? Existem algumas tags HTML, por exemplo, que a gente pode estar utilizando ainda para formatação de texto. Existiam várias tags no início, né? Que nem, por exemplo, uma tag muito famosa até o HTML4 era uma tag chamada de fonte. Aí a tag fonte você utilizava para trabalhar com estilização de fonte. Ou seja, aquele mesmo formatting fonte que a gente viu agora há pouquinho lá dentro do style, que eu mostrei para vocês as várias letras ali que tinham, né? Os vários tipos de letra, havia também uma tag fonte e dentro dessa tag fonte você trabalhava com situações bem parecidas com aquela que você tinha dentro do CSS. Só que as tags de formatação agora, elas diminuíram consideravelmente. Até, por exemplo, se eu rolar aqui ó, a barra de rolagem aqui um pouquinho, ó, olha só, vocês vão ver que vocês não encontram muitos elementos aqui ó, para vocês trabalharem com
hoje através do próprio CSS, né? Então, tag para fazer formatação vai ser mais difícil a gente acabar encontrando, justamente porque a ideia do HTML5 o HTML5 faz a marcação e o CSS vem para a parte de estilização. Então, por exemplo, olha o que acontece aqui nesse nosso primeiro exemplo aqui, ó, que nós estamos vendo aqui no W3 School. Nós temos 3 textos ali aparecendo, né? Tá travando? Continua travando ainda ou não? Deu uma travada, mas voltou agora. Então beleza. Eu volto e meia, fico passando aí pro chat e eu vou vendo aí. Bom, então o que eu fiz até então, né? Eu acessei aqui ao W3 School e daí eu desci aqui nessa tag chamada de formatação, né? E aí o que eu comentei até então foi que HTML5 marcação, CSS formatação. Aí antes que você me xingue dizendo, porra, Rodolfo, mas eu vi que tem como fazer formatação usando tag, sim, né? Existe a possibilidade de fazer formatação usando tag, mas entendo que são poucas. Hoje são muito poucas as tags de formatação que a gente acaba encontrando dentro do HTML5, né? Tem algumas poucas aí que a gente vai acabar encontrando. Então, por exemplo, aqui, né? Ele está dizendo para a gente aqui que nós temos um exemplo de um texto, e esse texto aqui está em negrito, né? O tal do bold significa que algo foi escrito em negrito. Na sequência, olha só, ele está dizendo para a gente que nós temos um texto aqui, ó, que foi escrito em itálico. E aqui na sequência, olha só, eu tenho um texto que foi subscrito, né? O texto foi escrito para baixo, ou sobrescrito, onde o texto foi escrito para cima. Por exemplo, né? Sei lá, você está fazendo aí a fórmula da água, H2O, aquele maldito 2 é para baixo, né? Então é o subscrito. Você está fazendo, sei lá, x elevado ao quadrado, por exemplo. Esse quadrado ele seria sobrescrito, né? Então algumas tags ainda prevalecem. Olha o que eu vou fazer, para a gente entender como essas tags funcionam e como elas vão estilizar o nosso texto, a gente vai usar aqui, né, esse botão Try It Yourself, e vamos dar uma olhada aqui, ó, no conteúdo das tags. Na verdade, vocês vão ver que essa parte, ela é bem tranquila, sabe? Não tem essa parte da estilização usando as tags, vocês vão ver que é bem tranquilo, porque é basicamente você deixar entre as tags os elementos que você quer fazer alteração, né? Então, os elementos que você pretende fazer alteração, você basicamente vai lá e vai acabar deixando entre as tags que você precisa aí. Vamos só esperar um pouquinho aqui ele abrir para a gente aqui a página do W3 e a gente já vai continuando aí, né? A internet já não vai gravando e vai transmitindo ao mesmo tempo a tela, a internet vai pedindo socorro. Enquanto vai carregando ali uma pergunta, todos vocês estão, apesar de não ter até então nenhuma atividade avaliativa para ser entregue, vocês estão testando isso daí, né? Todo mundo está pegando a videoaula, está assistindo a videoaula lá e está fazendo os testes, né? Por exemplo, está pegando cada elemento desse, está alterando, está acessando o W3 School e está fazendo algumas atividades. Isso, ótimo. Sim, né? Isso é bastante importante, né? Quanto mais vocês praticarem, quanto mais vocês forem escrevendo esses códigos, aí é mais fácil. Tô fazendo umas coisas loucas aí. É essa a ideia, né? Quanto mais você fuça atrás de conteúdo, mais coisa você acaba encontrando, né? Em relação a essas formatações aí. Bom, enquanto ele está carregando, olha só, a gente pode descer aqui um pouquinho, ó, que eu acho que a minha internet não vai querer colaborar muito, mas a gente pode descer aqui, ó, e a gente pode analisar alguns elementos, né? Alguns textos, algumas tags, por exemplo, enquanto ele vai abrindo ali, ó. Então, por exemplo, a tag B, ela ainda permanece dentro do HTML5. E essa tag B, o que ela faz para a gente é deixar todo o texto que a gente coloca entre as tags em negrito. Então, essa nossa tag B, ela vem de bold, né? E o bold ele significa justamente o que você tem ali, o negrito. Então, nesse nosso exemplo aqui, ó, percebam que a gente abre uma tag B, a gente fecha a tag B, e todo o texto que foi colocado aqui dentro, olha só, né, e ele está dizendo assim, esse texto é negrito, né, está em negrito, todo ele fica em negrito. Então, a ideia aqui da aplicação da tag,
para fazer a formatação, ela é bem mais tranquila do que, de repente, você utilizar o CSS. Você poderia fazer por CSS a mesma ideia de deixar um texto em negrito, por exemplo. Agora, se você, de repente, não quer utilizar o CSS porque sabe que é simplesmente o negrito que você precisa, então você pode estar utilizando, né, essa tag B aqui para fazer essa mesma situação aí. Tá. Pessoal, vocês estão vendo a tela, né? Sim. Sim, né? Então, beleza. A ideia do WO no código também é outra. A ideia do WO no código também é outra coisa padrão, né? Volta e meia acaba acontecendo de você tentar fazer algumas ideias de... Isso que vocês não estão trabalhando ainda com posicionamento de elementos que a gente vai ver aí para frente, então vocês vão ver que é um pouquinho mais crítico algumas coisas, mas outros é bem mais tranquilo. Estão vendo essa tela aqui com o código ou não? Estão vendo uma tela com códigos agora? Sim, né? Aí tá ótimo. Então, olha só, no nosso primeiro exemplo aqui, ó, né? Então, percebam que o autor desse código, o que ele fez? Ele abriu uma tag de parágrafo, ele fechou a tag de parágrafo ao final, né? E aí, entre o texto abrindo e o texto fechando, olha só o que ele fez. Ele foi lá e acabou aplicando a nossa tag de negrito. Só que você não precisaria deixar, por exemplo, o texto inteiro em negrito, né? Você poderia, por exemplo, fazer isso aqui, né? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou apagar as tags B daqui, ó. Eu vou, por exemplo, colocar ela só na palavra texto. Por exemplo, eu quero só a palavra texto em negrito. Então, nada impede de eu fazer isso aqui, né? Eu poderia abrir a tag B aqui, eu poderia fechar a tag B aqui, e assim eu teria somente aquela parte do texto ali em negrito, né? Se a gente clicar aqui no Run aqui para rodar, olha só que bacana. Agora somente a nossa palavrinha texto é a palavrinha que fica em negrito. Mesma coisa aqui embaixo, né? Olha só, a nossa tag I, que ele está mostrando aqui para a gente, ele vai fazer para a gente aqui o itálico. Então, por exemplo, se quer fazer o itálico somente na palavra itálico, se quer somente que a palavra itálico apareça em itálico. Então, nota que eu abro a tag, eu fecho a tag I, e dentro das tags eu coloco o texto que eu quero, né, que seja o itálico aí. Olha só, a hora que der o run, né, somente a palavra itálico fica em itálico. E daí o mesmo acaba se aplicando para esses caras aqui também, né. Olha, por exemplo, a tag sub. Eu abro a tag sub e fecho a tag sub. Sub é subscrito. Então vai escrever o nosso texto para baixo, que nem vocês estão vendo aqui, ó. É a mesma linha de texto e de repente esse texto aqui, ó, ele dá um pulinho aqui, ó, para baixo. Aí, o E está fora, e aí nós temos a tag sup, né? Sup é superior, é sobrescrito, é para cima. Então nota que essa palavrinha aqui, ó, superscrito, ele está escrito aqui, ó, para cima. Poderia usar nessas situações aqui, né? Por exemplo, ó, eu tenho a fórmula a fórmula química da água, por exemplo, e você precisa que esse 2 aqui seja escrito para baixo, por algum motivo você está fazendo lá a tua página e você quer que esse 2 acabe sendo escrito para baixo. Então você poderia colocar o H2, o H2O, né, no caso, e aí você poderia, entre o número 2, estar colocando as tags sub. Olha só, ele vem aqui e vai fazer, né, a formulazinha, a equaçãozinha aqui da água aí para gente. Tá, mas eu quero fazer, por exemplo, sei lá, x ao quadrado, por exemplo, né, eu preciso fazer aqui x ao quadrado. Então, o que acontece? Se eu preciso fazer o x ao quadrado, mesma coisa. Entre esse 2 aqui, basta eu abrir a tag chamada de sup. Quando eu rodar aqui, olha só o que ele representa para a gente é o x ao quadrado. Então, o interessante, né, dessas tags de formatação, como vocês podem estar acompanhando e podem estar vendo ali, né, que ele acaba facilitando bastante, né, a nossa vida quando o assunto é as formatações básicas, né? Aí a pergunta do Tanael ali, ele pergunta assim, qual a diferença entre o strong e o B do negrito, né? As duas tags, elas são praticamente equivalentes, porque se a gente pegar, por exemplo, esse exemplo aqui, ó, do strong, quer ver, ó? E eu vir aqui, ó, e eu criar, por exemplo, aqui, ó, um parágrafo de texto, por exemplo, usando ela, e dar um run aqui para executar, vocês vão ver que não vai ter diferença, né, visivelmente. O que você vai ter é um texto destacado, né, você vai acabar encontrando um texto em destaque das duas maneiras. Então, aí você pode destacar, por exemplo, usando o próprio negrito, ou você pode vir aqui e pode usar a própria tag strong, né, para fazer isso daí, né. Seria
a ideia seria mais ou menos assim, na semântica dela, seria que o negrito, ele simplesmente deixa a cor da letra mais forte, né? Então o negrito vai lá e acaba deixando a cor da letra mais forte. O strong seria uma tag onde você quer reforçar a importância daquela palavra dentro do texto. Você quer dizer, olha, aquela palavra é importante dentro do texto. Daí você poderia, por exemplo, usar a tag strong. Mas a gente sabe que, na prática, quando você está fazendo um texto, por exemplo, se você usar tanto a tag B ou strong, você vai ter praticamente, né, o mesmo efeito, como a gente pode perceber aqui, né? Olha só, eu coloquei a tag strong abrindo e fechando, dentro dela eu coloquei um texto, e o resultado que nós temos aqui é bem semelhante, né, ao negrito que foi encontrado aí. Bom, então olha só, descendo aqui ainda dentro das tags, deixa eu ver se eu não pulei nada aqui, beleza, a tag de negrito, o strong, né, o itálico, né, que a gente já deu uma olhadinha ali, aí tem a parte de ênfase também, né, que você pode fazer, olha só, vamos colocar aqui para vocês entenderem, olha só, eu vou colocar o código aqui, ó, e vou executar, só deixa eu só fazer um gato aqui, só pular uma linha nervosa aqui, só vamos executar de volta. A mesma, por exemplo, o mesmo questionamento também poderia ser entre a tag I e a tag M, né, ali quando foi perguntado, tá, mas a diferença entre o strong e o B, a mesma coisa acontece entre o itálico e essa nossa tag chamada de M. Ambas elas fazem com que o texto acabe sendo tombado para a direita, né? Então o itálico vai lá e tomba as letras para a direita, e o M vai fazer a mesma coisa. Então se você quer fazer esse destaque um pouquinho diferente, né, você pode utilizar. Só que na semântica do HTML, na HTML5, seria que o B do negrito muda a cor da letra. O I do itálico tomba a letra para a direita. E travou tudo aí. Então, por exemplo, olha só, dando sequência aqui, ó, depois que você já viu a tag B para o negrito, você já viu a tag I para o itálico, já viu a tag strong, que também pode ser usada como negrito, a tag M, que também pode ser usado como itálico, você tem aqui, ó, por exemplo, o small, né? Então, vamos colocar aqui um exemplo aqui, ó, a nossa tag small, olha só. Quando eu executar isso aqui, ó, né, o que o small acaba fazendo, ele acaba diminuindo um pouco o tamanho do texto, né? Querem ver? Ó? Eu vou fazer a mesma formatação aqui, ó, só que eu vou tirar a tag small aqui, ó, do meio para vocês entenderem a diferença de um para o outro, né? Quando nós utilizamos, por exemplo, os elementos H, do H1 até o H6, como a gente já viu nas aulas anteriores, eles... Tá travando de volta? Voltou, pessoal, ou não? Tava travando, agora voltou normal. Uhum. Então, olha só. O que eu havia comentado até então, se de repente travou, só relembrando aqui, ó, eu falei sobre a tag B, que faz o negrito, e falei sobre a tag strong, que vai fazer praticamente o mesmo efeito. Falei da tag I, que faz o itálico, e falei da tag M, que também, né, faz a mesma noção do itálico. Aí a gente começou a falar um pouquinho sobre o small aqui, ó, né? Então, quando a gente trabalhou nas aulas anteriores, a gente trabalhou com os chamados cabeçalhos dentro do HTML. E aí vocês viram que do H1 até o H6 você tem aí 6 tamanhos de cabeçalhos. E esses cabeçalhos, eles têm por objetivo fazer com que o teu texto apareça em maior destaque. Então vocês viram lá que o H1 vai te dar um tamanho de texto, o H2 vai te dar outro tamanho de texto e assim por diante. Imagina que está começando talvez o capítulo de um livro, está fazendo algo que merece um destaque, você acaba utilizando as tags H, né, como cabeçalho. E aqui, ó, a tag small, ela vai fazer com que o nosso texto ela fique um pouquinho menor. Olha só, perceba aqui a diferença, né? Aqui o texto aparece normal, ó, HTML, small, né, a formatação. E aqui a palavrinha small, ela aparece em um tamanho um pouquinho reduzido. Então,
essas tags entendo assim, ó, tanto a tag do negrito, quanto a tag do itálico, a tag strong, a tag M, por exemplo, ou mesmo a tag small, elas são tags que nós acabamos utilizando para destacar o nosso texto. Eu quero, por exemplo, lá fazer um destaque no texto e aí eu acabo utilizando, né, essas tags aí. Uma aplicabilidade, por exemplo, para isso, para tag small, já é um pouquinho mais difícil. Por exemplo, você está escrevendo um texto e aí você precisa deixar um texto em tamanho um pouquinho menor. Talvez você quer dizer lá, sei lá, você está colocando lá um texto como, por exemplo, assim, né, o Windows é da Microsoft. E aí, de repente, você quer, por algum motivo, fazer com que esse texto, essa palavrinha Microsoft, ela fique em um tamanho reduzido. Então, você vem aqui, né, vai abrir a tag small, vai vir aqui, vai fechar com a tag small, e aí você vai ter, né, um texto já, olha só, tamanho menor, né? O Windows é da Microsoft, né? Ou, sei lá, se você quisesse colocar... alguns textos são... tem alguns textos de marcas registradas, né? Às vezes você tem lá escrito o nome da empresa, e aí do lado tem escrito lá marca registrada, por exemplo. Aí você poderia dizer assim, ó, Windows, Microsoft são marcas registradas, mas, no geral, basicamente o que a tag faz aqui pra gente é isso aqui, ó, ela acaba fazendo com que o nosso texto aqui, ó, acabe diminuindo de tamanho aí pra gente. E aí, né, seguindo ainda os demais elementos, a gente chega aqui, ó, dentro da tag mark, né? Então, olha só, vamos copiar a nossa tag mark aqui. Vamos trazer ela para cá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só organizar aqui um pouquinho, olha só. Para a tag strong eu vou abrir aqui, ó, uma tag P. Eu vou deixar ela dentro aqui, ó, do parágrafo, né? Eu não preciso pular essa linha que está sendo colocada aqui, né? Eu vou abrir a próxima tag P. Vou fechar a próxima tag P aqui. Eu também não preciso pular a linha aqui. E aí eu coloco aqui, ó, os H2, o P. E aí agora o nosso próximo exemplo. Né? Então, por exemplo, a tag mark que ela vai fazer ali para a gente, olha só, ela vai brincar de caneta marca-texto. Então, você quer fazer, de repente, uma marcação no teu texto, né? Se precisa trazer uma marcação no teu texto, você pode, por exemplo, utilizar essa tag mark, né? Então, seguindo, né, os elementos, entendo sempre assim, todas as tags que a gente vai ver aqui para baixo, por exemplo, todas elas que a gente tem e que a gente encontra aqui dentro, todas elas são tags de formatação, todas elas são tags que você pode estar utilizando justamente para você fazer algumas formatações específicas no teu texto. Nota que, se a gente quisesse fazer algumas formatações mais específicas, como eu não tenho tags específicas para algumas formatações, eu sempre tenho que partir pro Very Bon CSS. Por exemplo, eu não tenho tag fonte aqui, né? Eu não consigo abrir uma tag fonte para mudar o tipo de letra dos nossos códigos em HTML. Então, o que eu acabo fazendo? Eu acabo abrindo um atributo style e acabo utilizando as propriedades do CSS, por exemplo, para trabalhar com as fontes. Mas até então, né, algumas formatações mais básicas a gente pode pegar e já pode trazer aqui, né? Então, vamos copiar a nossa próxima tag. Olha só, vamos colar a nossa próxima tag aqui. Olha só, vamos usar o run. E aí vocês vão ver aqui, ó, o que a nossa tag del acaba fazendo. Vocês já viram dentro do Microsoft Word, ele tem um efeito de fonte chamado de taxado, né? O efeito de fonte chamado de taxado é o que aconteceu aqui pra gente. Olha só, esse efeito dele lá e cortar a palavra passando um risco é o que esse del acaba trazendo aqui pra gente. Só vou fazer o seguinte, eu só vou jogar ele aqui para cima, ó, no começo do código aqui, ó, só para ele aparecer melhor, ó, eu vou dar um 1 aqui, ó, e olha só que bacana, né? Então a tecla del, ele serve para fazer esse risco, dizendo, olha, de repente essa palavra já não tem mais validade, de repente essa palavra ela foi excluída, ou simplesmente para, como eu havia comentado, né? Se quer fazer um destaque nessa palavra, você poderia utilizar então as tags dela aí. Então olha só, abriu a tag del, deixou a palavrinha no meio dela, fechou ela, ele vai aparecer com um risco aqui ó, no meio ali pra gente. É o mesmo efeito, né? Eu não sei se já chegaram a ver dentro do Word, mas se um dia que vocês quiserem procurar
as formatações de fonte do Word, ele acaba trazendo para vocês também esse mesmo efeito aí chamado de taxado, que é basicamente ir lá e colocar um risco no meio das nossas palavrinhas aí. Bom, então já vimos a marcação, vimos a tecla delete e vamos para a nossa próxima tag, né? Então vamos copiar o nosso elemento aqui, vamos trazer o nosso elemento aqui, vamos colar aqui, e olha só, na hora que, opa, se eu copiasse corretamente, né, o código, isso que vergonha, nem para copiar o código, né? Olha só, vamos trazer o nosso peixinho maroto aqui dentro, vamos colar ele aqui, olha só, e quando a gente vir aqui e der o run, né, o ins, ele equivale ao nosso sublinhado, né? Então, se quer sublinhar, por exemplo, uma determinada palavra, que nem nesse caso, olha só, eu tenho color, e aí o color eu preciso sublinhar a palavra color por algum motivo, então eu acabo trazendo, né, essa tag aí. De repente você também quer que a palavra red apareça dentro do sublinhado, então você vem aqui, olha só, vai colocar o ins aqui, vai dar um run, e aí consequentemente, né, a palavra lá do outro lado também vai acabar aparecendo com o sublinhado. Bom, então essa é a ideia das tags de formatação HTML. Ó, o sub e o sup a gente já usou, né? Já usou aqui quando a gente fez aqui, ó, o H2O e quando a gente fez o x ao quadrado, né? A ideia, basicamente, pessoal, entenda assim, ó, quando você trabalha, então, com HTML, principalmente na versão 5, o teu objetivo do HTML na versão 5 sempre vai fazer as marcações. Então, por exemplo, a tag, todas as tags P's que eu abri aqui, todas as tags H2 que eu abri aqui, a própria tag HTML, a própria tag body, o que ela está mostrando para a gente é simplesmente o espaço onde o texto vai estar aparecendo. Quando você quer fazer a formatação, você já está ciente que você vai ter que partir para CSS. Mas se você tem uma página simples e você não quer fazer uso do CSS, você ainda tem, né, algumas tags de estilização, que é algumas tags de formatação, que você acaba encontrando, então, ainda dentro do nosso HTML na versão 5, né? Então, até como aqui no começo nós tínhamos aqui, ó, o nosso resumo, né? Então, os nossos principais tipos. Então, você tem lá o texto em negrito, você tem lá o texto destacado pelo strong, que é equivalente ao negrito, aí você tem o itálico, você tem o M, que é equivalente ao itálico para ênfase de texto, aí você tem a canetinha marca-texto, que é o mark, tem o small, que deixa o texto pequeno, tem o del, que vai lá e aplica o efeito taxado, que vai cortar o nosso texto ali, colocando um risco sobre o texto, tem o ins, que vai fazer o nosso sublinhado, daí tem o sub, que é o subscrito, e tem o sup, que é o sobrescrito, né? Então, ou o sub eu escrevo para baixo um determinado texto, ou o super, ou sobrescrito, que eu acabo escrevendo o nosso texto aí para cima. Aí. Então, fácil, né? Basicamente a ideia, quando você trabalha com esses elementos, com essas tags, é a aplicação delas. Não tem uma configuração mais distinta, é você escrevendo o texto, e ao passo que você vai escrevendo o texto e sentindo necessidade de fazer algumas formatações voltadas a destaque de texto, você acaba utilizando, então, portanto, né, essas tags aí. Mas lembrando ainda que, na minha concepção, ainda é mais interessante justamente você pensar no CSS, né? O CSS é mais interessante para você fazer a estilização, ele tem bolas de propriedades, então aí fica um pouquinho mais tranquilo de você trabalhar. Pergunto, pessoal, alguma dúvida dessas tags, alguma coisa que querem perguntar, talvez? Essas são bem tranquilas, né? Essas aqui, comparadas a outros elementos, esse aqui é bem de boa, né? É basicamente você pegar as tags lá e fazer uso delas dentro do teu editor de código, ou assim, da maneira que vocês acharem mais interessante. A gente vai combinar o seguinte, hoje eu não deixei, de novo, nenhuma atividade valendo nota, nada, até porque eu estou deixando livre aí para vocês irem brincando, né? Tipo, por exemplo, gostou da ideia, entra aí no W3 School e vai bolando uma página, vai montando uma página e vai vendo o que acontece. Como agora há pouquinho vocês falaram aí no chat, estão fazendo loucura aí, às vezes dá uns BO, mas essa é a ideia. A ideia é que, para você entender como o HTML funciona junto com o CSS, você tem que ir fazendo isso aí, tem que ir pegando exemplos, testando exemplos, vendo como cada um se comporta. E outra, vocês perceberam que aqui, ó, pelo
pelo W3 School fica muito prático, você não precisa nem abrir editor de código, tudo é em tempo real, né? Você vem aqui, ó, dentro do próprio editor, vai colocando as tuas tags, vai clicando no botão Run ali em cima e vai vendo o resultado ali pro lado. Então isso aqui acaba facilitando bastante a tua vida, não precisa ficar, por exemplo, salvando, atualizando, né? Ou, por exemplo, até eu lembro que na aula passada o Gia deu uma dica bacana, né? O Gia deu uma dica bacana onde ele falou sobre ele acabou falando sobre uma extensão do Google Chrome, né, que a gente poderia ir escrevendo as codificações, poderia ir trabalhando com os nossos códigos HTML e ao mesmo tempo que você escrevia lá no Visual Studio Code, por exemplo, você já estava vendo no navegador, né, acontecendo aí. Bom, então olha só, né, a pergunta, eu posso, né, a pergunta ali que o Felipe está fazendo, e essas tags elas podem ser combinadas entre si, por exemplo, eu posso usar um ins e um small, vamos fazer um teste, né? Olha só, toda vez que de repente você ficou na dúvida, olha só, a gente pode fazer aqui, ó, vamos fazer assim, ó, combinação de tags, né? Vamos fechar essa nossa tag aqui, ó, e aí, por exemplo, eu quero utilizar, aí era o ins, né? A nossa tag ins, por exemplo, olha só, vou colocar aqui a tag ins, e vou colocar a tag small, né? Vou fechar aqui, olha só, vou executar ele novamente. E olha só, se eu olhar o meu texto aqui embaixo, que para mim, olha só, deixa eu só mudar o texto aqui para cima, que para mim está cortando aqui na transmissão, olha só, vou colocar aqui em cima e talvez para vocês esteja cortando também. Olha só, combinação de tags, né? Olha só, eu consigo deixar o texto em ins, né, que seria o nosso sublinhado, né, eu consigo lá e consigo deixar ele sublinhado, e ao mesmo tempo eu consigo deixar ele em um tamanho maior. Então, olha só, será que eu conseguiria colocar talvez o negrito? Olha só, eu quero o negrito, eu quero o small e eu quero obrigatoriamente, né, o itálico junto aí. Olha só, né, os três juntos. Só que percebam a ordem que a gente vai abrindo essas tags. Nota que tem que ser exatamente na mesma ordem. Por exemplo, você abriu uma tag ins aqui dentro, escreveu o teu texto e fechou a tag ins. Aí dentro da tag ins você colocou a tag small. E aí dentro da tag small você veio aqui, ó, e colocou a tag B. Sabe aquela ideia de precedência matemática, né, que a gente já falou nas nossas aulas presenciais, que você vai abrindo parênteses e colocando um parênteses, depois o outro parênteses, depois o outro parênteses, né? Então essa é a mesma ideia das tags, porque se a gente invertesse o fechamento de uma tag, por exemplo, se viesse aqui, ó, e aqui você fechasse a tag B, e aqui ao final você fechasse a tag ins, aí você não teria, né, o mesmo resultado, você não teria o mesmo efeito. Aqui é interessante que esse editor de código do W3C, ele te diz que está errado, né? Ele te destaca aqui em vermelho que está errado. Alguns editores ajudam também vão acabar destacando, mas tem editores que acabam não mostrando o erro e daí, consequentemente, né, às vezes a página é atualizada, você vai ver lá não está funcionando corretamente o código que você fez. Então entendam que dá para combinar sem nenhum problema, só que essa combinação depende que a ordem de abertura e fechamento das tags estejam corretas. E aí eu posso tranquilamente pegar uma tag e posso ir colocando, né, uma tag dentro da outra e posso aplicar vários efeitos. E é mais ou menos assim, tipo, eu quero destacar mesmo esse texto, né? Eu quero em negrito, eu quero em itálico, eu quero ele em sublinhado e eu quero ele letra ainda small, eu quero ele em uma outra, né, formatação qualquer sendo colocada aí. Beleza? Vamos partir para o próximo conteúdo, então? Sim, né? Bora. Bora, né? Isso aqui é bem tranquilinho. Depois vocês vão fazer o teste. Né, fica combinado isso aí, que como eu falei agora há pouquinho, eu não estou cobrando nenhum exercício hoje, mas depois vai fazendo o teste, depois que essa aula vai passando aí, ou quem está naquela operação 2 monitores, né, num monitor você acompanha a tela do professor e no outro monitor você está fazendo atividade, também pode, ao mesmo tempo vai acompanhando e fazendo atividade ali, senão depois, né, depois que acabar o nosso dia de aula hoje, se tiver um tempinho, hoje o ônibus não vai atrasar, não vai deixar ninguém, né, de repente lá das 10h30 às 11 horas da noite dá para testar um pouquinho cada elemento desse daí. Bom, lembro que na aula anterior, a gente, naquela videoaula gravada,
eu falei para vocês que uma das possibilidades da gente trabalhar com cores era escrevendo a cor propriamente dita, né? Deixa eu só vou interromper aqui o compartilhamento e eu vou compartilhar de volta ali a tela do código com vocês. Só pegar aqui, né, a janelinha, compartilhar aqui, né? Uma das maneiras da gente trabalhar com cores, como por exemplo aqui, né, eu quero que esse texto aqui apareça em vermelho, para eu trabalhar com cores, o que a gente acabou fazendo, a gente, por exemplo, veio aqui e digitou o nome da cor. Então você veio aqui, escreveu red, escreveu blue, escreveu o nome da cor que você queria que aparecesse no teu código. Só que daí, também eu me recordo que naquela aula que eu deixei gravada lá para vocês, eu mostrei para vocês as tabelas de cores RGB, né? Nessas tabelas de cores RGB, a gente acaba encontrando uma infinidade de cores, porque se você ficar só no teu velho e bom inglês, o teu ensino fundamental, você vai acabar trabalhando somente com uma meia dúzia de cores, e aí essa meia dúzia de cores nem sempre elas vão ser interessantes no teu projeto, essa meia dúzia de cores nem sempre vai tornar o teu projeto interessante. Então, eu havia mostrado para vocês as tabelas de cores no padrão RGB. Daí no padrão RGB, é interessante que vocês viram lá que a gente pode pegar o nome da cor e pode trazer o nome da cor, ao exemplo aqui do blue violeta, né, do blue violeta, azul violeta, ou algo assim, né, que a gente já tinha copiado também da aula anterior, e a gente pode colocar o valor aqui e vocês viram que o texto fica exatamente dessa cor. O interessante aqui, do nosso Visual Studio Code é que quando você para sobre a cor, ele te dá o valor em RGB, né? Olha só, ele te diz que o R vale 138, o G vale 43 e o B vale 225. Então, aí você sabe que através dessa combinação de cores, você acaba chegando a essa cor específica. Eu vou interromper de volta aqui, eu vou passar para outra telinha, porque essa parte de cores ela também é importante. Essa parte de cores é interessante porque é interessante saber que tem mais tipos de cores, senão amanhã ou depois aí você se animou com a ideia do CSS, você se animou com a ideia do HTML e você de repente aí quer trabalhar só com front-end, você quer só fazer tela aí para o pessoal, você não gostou de programar a parte do back-end do computador, você achou massa trabalhar com front-end. Então é legal saber que existem cores, né? Então como por exemplo aqui, quando eu pego diretamente colors, ele acaba trazendo para a gente aqui alguns exemplos de cores. Então a gente poderia definir as cores através, né, do nome dela. Como por exemplo aqui, né, nós temos uma tag H1, essa tag H1 tem o atributo chamado de style, e aqui dentro nós temos uma propriedade do CSS que é o background color, e dentro dela nós temos o nome de uma determinada cor. Olha só, tem um tal de Dodger Blue, nunca ouvi falar dessa cor, mas enfim, tá ali, né? Olha, por exemplo, a nossa tag de parágrafo, tem a tag P, e eu estou colocando aqui no estilo, né, um background color com essa cor aí chamada de tomato, que eu acredito que talvez seja algo parecido com o vermelho. Vermelho, olha só, tomato vermelho, não ficou muito difícil, olha só. Então, o tomato vermelho, e olha só o nosso Dodger Blue, acabei de ver aqui corretamente na tela, é um azul, né, meio esquisito aí, né, um azul Fuscão 70, né, mas tudo bem. E aí, é legal que você pode se referir, então, às cores através do nome delas. Só que daí você pode fazer o seguinte, né? Olha só, aqui para baixo nós temos vários exemplos, que nem aqui, né? O background color, só que, só para não ficar confusão aqui, o background color é uma cor de fundo. Querem ver? Eu vou copiar esse código aqui, eu vou trazer aqui, nos nossos códigos aqui, eu vou colar ele aqui, Olha o que acontece. O background color, se a gente executar o background color, ele faz isso aqui, é uma cor no fundo, né? Então, por exemplo, eu estou dizendo que na tag P, eu estou colocando uma cor de fundo, e essa cor de fundo ela é equivalente no caso, a cor vermelha. Agora, background color é diferente, por exemplo, de color, né? Nota aqui para baixo, olha só, aqui você está usando color. O color é basicamente para você formatar o quê? O color é para você formatar agora a cor do teu texto. Então, se você trazer aqui no teu editor, colocar o código aqui e executar ele, olha só que bacana. Agora você vai ver que é a cor do teu texto que acabou se alterando, né? Então, tenham sempre em mente essa situação,
que quando você trabalha com background, back é uma cor de fundo, né? E aí o color seria a cor do texto. Bom, mas enfim, né? Vocês já entenderam que a gente pode utilizar as cores pelo nome e a gente poderia utilizar, por exemplo, propriedades do CSS como background color, que vai colocar uma cor no fundo, poderia utilizar propriedades como color do CSS e colocar, ou melhor dizendo, colocar a cor do texto em cores diferentes, como aqui. Posso trabalhar com bordas também. Olha só que interessante, né? Quando a gente trabalha com o nosso CSS, a gente pode colocar algumas bordas de destaque. E essas bordas de destaque, para elas ficarem mais interessantes, elas ficam interessantes quando você acaba utilizando cores, né? Porque senão ele acaba fazendo assim, ele acaba adotando como padrão do teu navegador, ele acaba adotando a cor preta. Aí você vai lá, vai colocar uma borda num determinado texto e essa borda aparece na cor preta. Então, se você quer algum destaque diferente nas bordas, você pode utilizar, então, né, as tags aí. Eu vou copiar isso aqui, ó, para a gente tratar essa tag style com a borda e com a cor mais em detalhes aqui, ó, quer ver, ó? Eu vou trazer aqui também essa parte aqui, ó, do código. Então, a tag H1, vocês já conhecem ela. Tag H1 é uma marcação de cabeçalhos. Quando eu quero um texto maior, eu acabo trazendo a tag H1 para esse princípio, para esse fim. Tá caindo de novo? Pessoal, caiu ou não? Não, né? Ah, não, desculpe, eu achei que caiu. Ah, beleza. Desculpe, eu que tô comendo bola aí. Então, a tag H1 é a tag que nós utilizamos para fazer cabeçalhos. Tudo bem. O style é um atributo da tag. E aí, o que acontece? Assim como, por exemplo, o color, que é uma propriedade do CSS, nós temos uma propriedade chamada de border. Então, o border é uma propriedade que nós utilizamos para colocar uma linha por em volta do nosso texto. Igual nós temos aqui, né? Está escrito aqui, ó, Hello World, e por em volta aqui, ó, do espaço, nós temos o quê? Temos uma linha laranja, né? Meio avermelhada, que é o tal do tomato ali que tem ali, né? Depois nós temos uma linha azul por em volta do texto, depois nós temos uma linha violeta por em volta do texto. Então, o atributo border faz isso. O que seria esse PX aqui, ó? Lembra que nas aulas anteriores a gente falou da unidade chamada de pixel, né? E aí, quando nós trabalhamos com valores no nosso navegador, a gente normalmente trabalha com essa ideia de pixels. Então, quando você vem aqui, ó, já depois da borda, e você coloca um valor em pixel, o que você está fazendo aqui, você está trabalhando com a espessura dessa borda. Você está dizendo assim, olha, essa borda ela vai ser mais espessa ou ela vai ser menos espessa. E essa medida de borda ela vai ser representada em pixels, né? Você vai acabar trazendo em pixels essa representação. O solid é o tipo da borda. Então, por exemplo, eu quero uma borda, mas essa borda, obrigatoriamente, eu quero que ela seja um traço contínuo. Eu não quero que ela seja nem tracejada, nem pontilhada, eu quero uma borda com traço único por em volta. E a nossa terceira propriedade que nós encontramos aqui é a representação da cor. Opa, eu quero então uma borda cuja largura ou a espessura dela seja de 2 pixels. Eu quero que o tipo de borda seja uma borda sólida, única, sem nenhum tipo de desenho na borda, simplesmente um risco único. E eu quero que essa borda saia a cor vermelha. Então, quando eu executar, olha só, é isso que acaba acontecendo aqui. Bom, se eu vir aqui e alterar, por exemplo, olha só, vamos supor que eu altero aqui para 20 pixels, né? Ao invés de 12, eu vou alterar para 20 pixels. Olha só o que vai acontecer. Vocês vão perceber aqui, ó, que você tem uma largura de borda diferente, né? Você acaba encontrando aqui, ó, uma largura de borda diferente. Tá, vou voltar aqui, ó, para 1 pixel, por exemplo. Se eu colocar o room aqui, uma borda cada vez mais fininha. Bom, eu quero mudar a cor, então eu poderia vir aqui, poderia mudar a cor. Bom, eu quero procurar um estilo de borda diferente, então eu poderia procurar na propriedade CSS que trabalha com a borda e poderia colocar um valor diferente para esse estilo aí. Então, entendo assim, cores são muito importantes porque vocês acabam utilizando cores praticamente em todos os elementos. Principalmente quem vai trabalhar com a ideia de front-end. Front-end é uma área que tem assim bastante desafios porque
E vocês já perceberam que tem bastante desafio, porque viram como é difícil criar uma página da internet legal? Vocês viram como, apesar das tags serem bem simples de trabalhar, não tem segredo em relação ao uso da tag, é basicamente você abrir, fechar ela e colocar o conteúdo ali dentro, né? E depois, logicamente, tem o CSS, que tem os segredos, mas, tipo, entendo assim, a aplicação das tags é fácil. Agora, você combinar tags ou você combinar propriedades de CSS para você ter um efeito legal, uma tela legal, é bastante desafiador, né? Se você começar a analisar outras páginas aí de HTML que você acaba encontrando, ou mesmo a própria página da Uniguaçu, você vê que ela é uma página bastante complexa de ser feita, exigiu bastante tempo, exigiu bastante habilidade, né? Por isso que eu fico insistindo, sempre fica fazendo essas loucuras aí de pegar conteúdo e ficar brincando, tentando encontrar uma forma bacana e vai testando cada elemento, porque assim vocês consequentemente com o tempo vão criando, né, designs cada vez melhores. E outra, existe hoje toda uma formação para front-end, então se você quer criar telas interessantes, há toda uma formação por trás dessa criação de tela, né, até escolha de cores. Muitas vezes a cor que você acabou escolhendo é a cor do teu agrado. Então, sei lá, eu torço pro Vasco e eu gosto muito de preto e branco, por exemplo. Então, se eu gosto de preto e branco, então eu vou usar preto e branco, mas nem sempre preto e branco são as cores mais recomendadas, né? Deixa eu ver o que o Renan está falando aqui, ó. Eu peguei o costume de entrar nas páginas e começar a ver como elas foram criadas. Isso é interessante. Eu já mostro para vocês como que faz para a gente analisar ou visualizar um pouquinho os códigos-fontes, né? A gente consegue trabalhar um pouquinho, isso aqui é bem interessante. Vocês vão ver que tem muito conteúdo, né? E aí reforça aquilo que eu falei. A aplicação da tag, isso aí é uma das maneiras, né? Se você está, o Everton está dizendo ali F12, é exatamente isso. Se você está, por exemplo, numa página aí do teu navegador, principalmente o Google Chrome, se você usar o F12, você acaba vendo o código HTML por trás dela, como por exemplo aqui, ó, se eu vir, por exemplo, em qualquer lugar da página e eu clicar, por exemplo, com o botão direito nela, eu posso, por exemplo, exibir o código-fonte da página, que é uma das possibilidades. Olha só, é uma maneira mais didática de você ver as codificações. Ó, vou fechar aqui só para vocês verem novamente, ó. Eu venho em qualquer lugar da página, clico o botão direito e pego aqui, ó, exibir código-fonte da página. Quando eu exibo o código-fonte da página, olha só que bacana. Vocês vão ver que é um HTML como vocês estão aprendendo a fazer. Ó. Tem o doctype HTML aqui em cima, que está dizendo que esse HTML nosso está na versão 5. Tem o lang para linguagem, tem o read, ó, tem o title, tem as tags meta, tem estilo CSS aqui, ó, que são incorporados no próprio documento. Tem tags link aqui, ó, que estão relacionando outros arquivos de CSS também, que vai ver para frente, ó. Tudo isso aqui, ó, que vocês estão vendo nessa cor pretinha mais escurinha aqui que está aparecendo aqui, ó. Tudo isso aqui é CSS. Tudo isso aqui é estilização, né? É a parte de formatação, é a ideia de brincar com cores. E aí vai, ó. Eu vou descendo aqui, descendo, você vai vendo que tem várias e várias situações aqui que você pode trabalhar. Inclusive aqui, ó, deixa eu só voltar um pouquinho, ó. Aqui quando começam essas tags chamadas de script, essas tags de script elas já estão trabalhando com JavaScript. JavaScript aí sim é uma linguagem de programação. Vocês vão ter JavaScript, se não me engano, em Programação e Sistemas Computacionais 3. Se não me engano, é Programação e Sistemas Computacionais 3, vocês vão ver JavaScript, né? Então, além de trabalhar com a marcação, a gente pode trabalhar, olha só, com a nossa codificação, consegue colocar lógica de programação na nossa página HTML. E aí vai, olha só, você vai descendo, opa, aí aqui você já começa a encontrar aquilo, digamos que você está mais acostumado a ver. A gente não tratou ainda sobre as tags div. As tags div a gente vai falar sobre elas mais para frente. Mas entendo que, já de cara, que a tag div ela é o que nós podemos chamar de container. Sabe, você tem um container e dentro desse container ou dentro dessa caixa, por exemplo, você acaba colocando os elementos que você precisa. Olha, por exemplo, você tem a participação do style. Dentro do style você tem propriedades do teu CSS. Nota que aqui você tem as tags link, né, que nós já falamos também um pouco nas aulas anteriores, e aí vai, né? Olha só, se você for usando a barra de rolagem aqui mais para baixo, você vai estar vendo que tem bolas e bolas de código, né, para poder montar uma página HTML em si.
Então é legal, sempre que vocês tiverem, por exemplo, um tempo, podem fazer isso aí, ou podem clicar o botão direito e podem exibir o código da página, ou vocês podem inspecionar a página, né? Então, por exemplo, se clicar o botão direito e pegar o inspecionar, a gente consegue uma coisa muito bacana aqui, pelo inspecionar, por exemplo, que você vai enxergar o código HTML, né? Você vai ter toda a tua codificação HTML aqui, inclusive você pode ir abrindo e fechando cada uma das tags, quando você vai parando nelas, ele vai te dando a marcação de onde você se encontra. Por exemplo, eu posso rolar a barrinha de rolagem aqui mais para baixo, se eu paro nessa div, percebam que ali em cima, no HTML e tal, CSS, já apareceu um balãozinho dizendo que aquela é minha div, então é legal que daí você já pode ir acompanhando, você pode ir parando no elemento, então, por exemplo, vamos descer um pouquinho aqui, eu posso ir parando no elemento, e quando eu vou parando no elemento, ele vai me mostrando em que parte do elemento eu propriamente dito estou, né? Onde que eu estou dentro de cada um desses elementos. Aí é legal que você consegue ir estudando o código-fonte de outro programador. Você consegue ir vendo os códigos-fontes do outro programador e consegue ver os resultados. E, inclusive, você também pode fazer as alterações, né? Por exemplo, aqui, dos valores que foram colocados aqui, dentro das propriedades do próprio CSS, né? Então você já pode, por exemplo, em tempo real, fazendo alterações do teu CSS por aqui, né? E vendo como que a página vai acabar se comportando aí. Só que entendo assim, as alterações que você faz aqui pelo inspecionar, elas vão aparecer somente aqui no teu navegador, né? As alterações que você fizer, por exemplo, as alterações que você fizer dentro aqui, pelo inspecionar, alterando aqui os CSS e tudo mais, entendo que elas vão funcionar basicamente só dentro do teu computador. Você não vai conseguir, o que o pessoal acha, eu hackeei, por exemplo, a tela do W3 School. Não, você só está estilizando e trabalhando na própria tela dele, né? Você só consegue alterar essa visualização que você vê aí. Até porque, né, entendo assim, quando o navegador ele abre uma página HTML para vocês, o que ele faz, na verdade, um download dessa página para dentro do computador. Por isso que daí existe, por exemplo, o histórico do navegador, né? Ele vai lá e baixa essa página para dentro do teu computador e você passa a acessar ela por ali, né? Então é legal. A hora que tiverem um tempo, né, cliquem em botão direito, peguem, exibir o código da fonte da página, ou mesmo inspecionar, e aí vocês podem ir acompanhando, né, o código aí. Então foi uma dica bem legal dada aí pelo Renan, né, que a gente pode fazer, né? Eu estava vendo o div agora para ver imagem e um background. Agora não estou conseguindo. O pessoal às vezes acha que está hackeando, né? Daí é foda, né? Vamos fazer o seguinte: a hora que nós terminarmos a aula aí, a gente já vê essa questão ali da div, né? Aí só vamos tocando o conteúdo aqui para a gente não parar muito a aula, para a gente bater o conteúdo, e depois a gente fala um pouquinho sobre esse background das imagens aí. Bom, então olha só, uma outra possibilidade de cores que vocês podem ter aqui, que até a própria W3 School está oferecendo para vocês aqui é assim: eu posso utilizar o padrão RGB. Então, no lugar de eu utilizar as cores pelo nome delas, eu posso vir aqui, eu posso utilizar o padrão RGB. Aí é interessante, né? Eu acho essa ferramenta do W3 bem bacana, apesar de que eu mostrei para vocês na aula passada algumas tabelas prontas, porque naquele momento fazia mais sentido mostrar a tabela pronta, mas eu posso vir aqui, e eu posso alterando aqui no controle deslizante. Olha só, eu vou alterar o R, que é o red, o G, que é o green, e o B, que é o blue, e aí eu posso gerar minha cor, Isso aqui é muito legal. Dentro do W3 School, você pode vir aqui, e você pode estar definindo cores próprias tuas. Tipo, eu quero essa cor específica aqui, 74, 150 e 255. Então, você poderia vir aqui e poderia estar fazendo essas definições de cores, né? Olha só, tem várias definições aqui, de cores que a gente poderia estar utilizando, inclusive utilizando o chamado canal alfa, né? Esse canal alfa, o que ele consegue fazer aqui nas cores para a gente, ele consegue trabalhar um pouquinho com a transparência da cor. Então, olha só, conforme eu for arrastando ele aqui para um lado, ou conforme eu for arrastando ele aqui para o outro, o que ele acaba trazendo para a gente e mostrando para a gente é as cores em formato transparente. Então, quando você vai trabalhar obrigatoriamente com as suas cores, entenda assim, você não precisa obrigatoriamente ficar preso nas cores padrões. Você não precisa simplesmente pegar as cores prontas, né, aquelas cores escritas ali que já vem. Você pode utilizar
padrões como, por exemplo, o RGB. E olha só que bacana, o W3 School te ajuda, né? Porque com esses controles deslizantes aqui fica muito legal, ó. Você vai arrastando e vai descobrindo qual é a cor que você precisa. Inclusive, né, não só usando o RGB, mas como eu mostrei aqui para baixo, ó, se você descer mais um pouquinho, olha só, a gente ainda pode utilizar o chamado canal alfa, e esse canal alfa aqui, ó, ele vai fazer com que a nossa cor acabe ficando cada vez mais escura ou cada vez mais transparente, né, dando essa noção de transparência ali nas nossas cores. E olha só como eu aplicaria isso, né? Até então, ó, eu vou fazer um H1 aqui, ó, né? Até então vocês aprenderam assim, né? Que a gente poderia usar o background, a gente poderia usar aqui, ó, o background color, né? E dentro do background color eu podia chamar a cor direto. Por exemplo, tá ao lado do tomato, que a gente viu, né? E poderia estar chamando ele aqui. E aí você poderia escrever aqui, ó, sei lá, tomato, e poderia fechar a tag H1. Dando room, olha só, o tomato que você escreveu vai aparecer aqui. Só que agora que você está fabricando a tua cor utilizando o padrão RGB, nota que para você colocar as cores, você especifica elas justamente dentro desse modelo do RGB. Ou seja, perceba que ele continua o background color, né? Ele continua aqui, ó, o sinal, no caso, os 2 pontos, só que no lugar dos 2 pontos, eu vir aqui depois dos 2 pontos e escrever o nome da cor, o que eu faço, eu chamo aqui, ó, o padrão RGB, né? E até eu poderia vir aqui, poderia alterar, por exemplo, olha, eu quero 0 para a primeira cor, eu quero 133 para outra cor, e eu quero 300 aqui, ó, para a última cor. Se eu der um run, olha só o que acontece, eu consegui chutar uma cor de azul. Tá, mas eu quero mudar aqui, ó, para 3, e aqui, ó, por exemplo, eu quero mudar para 43, por exemplo. Se eu der aqui, ó, um run, ele vai mudar para a próxima cor. Então, é interessante que você pode ir chutando valores no padrão RGB. Você pode chutar um valor para R, um valor para G, um valor para B, mas é interessante quando nós utilizamos os controles deslizantes, né? Os controles deslizantes aqui, eles são bem práticos aí. Só que só observa uma coisa, eu falei que a gente pode chutar valores, né? Só que notem o seguinte, o padrão RGB de cores, ele tem uma escala inicial e ele tem uma escala final. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar o controle deslizante aqui, ó, do vermelho, olha só o que vai acontecer. O primeiro valor que eu tenho é 0, e o último valor que eu tenho é 255. Olha o verde aqui, ó, primeiro valor é 0, o último valor que eu tenho é 255. Olha só, primeiro valor é 0, o último valor é 255. Então, sempre prestar atenção a isso, né? Quando eu falo assim, olha, eu posso chutar qualquer valor, eu posso chutar qualquer valor desde que ele esteja nessa escala de 0 a 255. Bom, aí eu também tenho as cores no formato hexadecimal, né? Olha só, eu posso trabalhar com as cores também no padrão hexadecimal. Aqui é interessante porque o W3 School, como ele tem essa ferramenta de criação de cores, é muito legal porque você vai arrastando o elemento aqui para a tela e ele vai formando para você aqui, ó, o padrão de cores hexadecimal. Eu não sei, mas vocês já estão vendo em alguma disciplina a parte de conversão de bases? Por exemplo, eu tenho uma base decimal, eu quero transformar numa base binária e depois quero transformar numa base hexadecimal, por exemplo. Já viram isso em alguma disciplina ainda ou não? Oi? Sim. Estamos vendo. Sim, estão vendo isso. Acho que é introdução a engenharia de software. Fundamentos em engenharia de software. Introdução a engenharia de software. E olha só que bacana, aqui está um bom exemplo de onde a gente pode utilizar o código hexadecimal. Olha só, a gente pode utilizar código hexadecimal, a gente pode utilizar ele justamente aqui nas nossas cores dentro do HTML. Quando você está estilizando o teu trabalho, utilizando aqui ó, o CSS e as tags de cor, você, no lugar de você usar o padrão RGB e especificar o valor, você pode pegar um valor em hexadecimal, que é o que nós temos aqui, né? Então, por exemplo, FF0000 equivale a cor vermelha, 0000 FF vai equivaler a cor azul. Então, aí pelo menos aqui nós temos uma aplicabilidade, né, de como que seriam essas cores aí. Então, por exemplo, ó, você vem aqui e você cria uma cor. Eu arrastei aqui, ó, e eu gerei esse hexadecimal. Eu posso copiar esse hexadecimal, olha só, vou dar um Ctrl C, e aí eu poderia vir e poderia fazer assim, ó, por exemplo, poderia colocar a tag H1, colocar o style, colocar, por exemplo, a propriedade chamada de color, poderia colar esse valor hexadecimal aqui dentro, né? E aí eu poderia colocar aqui
por exemplo, testando cores. E eu poderia vir aqui, ó, e poderia fechar a nossa tag H1. Quando eu der o run, olha só que bacana, o nosso testando cores aparece aqui embaixo, e aparece exatamente com a mesma cor que nós fizemos aqui, né? Olha só, aqui é um azul meio roxo, meio esquisito, né? Ó, se eu mudar aqui, ó, opa, cheguei na cor mais ou menos no rosa, né? Então eu vou copiar esse código aqui, se eu voltar aqui, eu posso vir aqui, ó, e posso alterar essa cor, né? Colocando essa, olha só, quando eu der o run, o texto vai ficar na cor rosa. Então, tem várias maneiras, né, de trabalhar com essas cores, inclusive com esse último padrão aqui, ó, que é o nosso tal do HSL, né, que ele também permite que você trabalhe com a criação de cores. Só que aqui, ao contrário do padrão RGB e ao contrário do padrão hexadecimal, aqui você acaba trabalhando com porcentagens de valores em relação às cores. Então você consegue, por exemplo, mudar a saturação, você consegue mudar a luminosidade da tua cor, você consegue deixar, por exemplo, escolher tonalidades, né? Olha, tipo, eu quero um tom de verde, por exemplo. Esse tom de verde tem uma saturação maior ou menor. Ah, mas eu tenho uma luminosidade maior, eu tenho uma luminosidade menor. Então aí, no lugar de eu, por exemplo, estar trabalhando obrigatoriamente com os padrões RGB ou com o padrão hexadecimal, eu poderia utilizar também esse padrão HSL, que também é aceito, né, aqui pelo HTML também na versão 5 e também dentro do CSS aí. Também tem vários exemplos, olha só, de cores, mas o lado interessante é que a ferramenta oferece essa possibilidade de criação. Então, por exemplo, ó, eu criei esse verde aqui, né, em homenagem àquele time que não tem mundial, né, eu criei o verdão aí. Olha só, eu vou vir aqui, ó, e eu vou fazer o teste, né, eu vou colocar aqui o H1, por exemplo, vou abrir a tag style, e aí eu vou fazer assim, né, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, o nosso background color, e eu vou colar ele ali, ó. Né? Então, assim como nós colocar aqui, ó, Palmeiras, vamos fechar aqui, ó, o Arão. Olha o que acontece. Assim como, né? Assim como dentro do background color vocês usaram o padrão RGB, vocês também podem estar utilizando agora o padrão HSL, passando os valores ali. Olha só, quando der o run, olha só, o Palmeiras vai ficar com a cor de fundo. Né? Então, aonde tem cores e você precisa trabalhar com essas cores, então você pode fazer uso delas justamente dessa forma. Você pode e vai utilizar, na verdade, o CSS, né? Vocês viram que todos os exemplos que nós utilizamos aqui, ó, foi com a tag style, todas elas utilizando o CSS, todas elas usam o estilo, a estilização, seja colocando cor no fundo, que é background color, ou colocando cor no texto, que é simplesmente color, né? Só que nós utilizamos formas diferentes de trabalhar com as cores. Então, no primeiro momento, você pode tratar as cores pelo nome. No segundo momento, você pode tratar as cores no padrão RGB, que é misturando as cores vermelha, verde e azul e criando a tua cor. Lembra que os valores vão de 0 a 255, eu posso misturar e posso criar. Eu posso trabalhar também com o padrão hexadecimal, os mesmos valores hexadecimal que vocês estão vendo nas aulas aí de introdução à engenharia de software, aqui também você pode utilizar para criar as cores, você pode também utilizar o padrão HSL, então, trocando por miúdos, você tem várias formas que você pode trabalhar com cores, né, quando o objetivo é cores. Um tipo que particularmente eu vejo bastante, e vocês vão encontrar bastante, é o modelo no padrão hexadecimal. Normalmente quando você está procurando aí até exemplos de códigos e está vendo alguns exemplos de códigos, você acaba utilizando, por exemplo, o padrão hexadecimal. O padrão hexadecimal é um padrão que você vai encontrar bastante de cores aí. Até aquela tabelinha que eu deixei na aula passada é uma tabelinha bem bacana, né? Se vocês assistiram o vídeo lá ou quiserem ver o vídeo de volta depois, é uma tabelinha que eu joguei lá dentro de um site lá que eu achei lá no Google da vida. Eu achei muito interessante, que é uma tabelinha bem completinha, tem o padrão RGB e também tem o padrão hexadecimal. Carlos está perguntando, as 3 primeiras letras indicam a cor e as outras 3 o tom dessa cor. Era alguma coisa assim. E é exatamente isso, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com esses padrões aqui, ó, é exatamente isso que ele acaba fazendo. Por exemplo, o R é do red, é do vermelho. O G é do verde e o B é do blue, por isso que ele é chamado de padrão RGB. Ele é conhecido como padrão RGB porque você mistura as 3 cores, mistura o vermelho, o verde e o azul, né, e conforme a quantidade de
de mistura de cada uma dessas cores que você acaba colocando aqui, assim você tem uma próxima cor. Vocês já fizeram, por exemplo, aquele exemplo, sabe, lá no pré-primário, não vou dizer que nem vou dizer que é no terceiro do fundamental, mas lá no pré-primário, quando você não tinha lápis verde, e aí para você ter a cor verde, você pegava o lápis azul e pintava de azul, e em cima do azul você passava amarelo, por exemplo. Então azul e amarelo dava a cor verde que você precisava. É exatamente isso que a gente faz, né? A ideia de você trabalhar com esses padrões de cores é eu misturando 3 cores que são o R, o G e o B, e eu acabo tendo, né, cores diversas, e acabo tendo diversas tonalidades. Vocês viram que se eu arrastar só um pouquinho aqui para o lado, o pouquinho que você arrasta para o lado, ele já acaba, né, alterando algumas coisas em relação às cores que estão sendo feitas aí. Beleza? Às vezes um pouquinho mais claro, às vezes um pouquinho mais escuro, mas ele acaba fazendo as alterações que a gente necessita aí. Bom, até aqui, alguma dúvida em relação a essas tags de formatação e em relação a essa ideia de cores? Então, quando você trabalha com cores, tem aqueles padrões ali que você pode usar. Eu, particularmente, vejo bastante o pessoal usando cores no padrão hexadecimal. Então, se vocês quiserem se acostumar já a usar o hexadecimal, beleza, mas entendo que todas as formas são corretas. Eu posso trabalhar com qualquer uma daquelas 4 formas que foram mostradas ali, pelo nome, pelo padrão RGB, pelo hexadecimal mesmo, né, usando o HSL, que é o nosso último padrão de cores que nós temos aí. E em relação às tags de formatação, entendo que eu apresentei as tags de formatação, mas é para que vocês saquem o seguinte: formatação, CSS, marcação é HTML. Apesar do HTML ter algumas tags de formatação, mas vocês viram que são bem pouquinhas, né? Tags de formatação, elas são bem poucas mesmo, né? Então, praticamente quase não tem nenhuma tag de formatação, porque tem essa separação, né? Ele deixa bem claro o que é marcação do que é formatação propriamente dita aí. Tá, desse conteúdo, pessoal, alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que vocês querem perguntar, talvez disso? Nada? Ô, professor, e da imagem de fundo, como que... Isso aí a gente já vai ver, só vamos... esse já está na minha lista, já nós vamos conversar sobre isso aí. Tá, deixa eu ver aqui, ó. O Tanel está perguntando, a prova vai ser só sobre HTML? Exatamente. A prova de vocês, ela vai ser seguindo esse nosso conteúdo de aula. Tudo que nós estamos vendo na aula até agora. Talvez caia alguma coisa sobre o style, talvez ele caia alguma coisa perguntando sobre cores, talvez ele vai cair, ó, tipo, o que faz o background color? Background color coloca uma cor de fundo. Ou, por exemplo, qual é a diferença entre background color e color? Background color coloca uma cor de fundo, e color coloca simplesmente uma cor, por exemplo, num texto, né? Você muda a cor do elemento. Background muda a cor do fundo do elemento e o color muda a cor do elemento. O que faz a tag A? Bom, a tag A é um link. Bom, e a tag IMG? Bom, a tag IMG é uma tag usada para imagens, né? Aí a gente poderia trabalhar justamente, né, digamos, com essas ideias, né? A prova de vocês vai ser uma prova toda focada no conteúdo que nós vimos até agora. Nada do que a gente viu em sala de aula vai ser cobrado. Tudo que foi estudadinho, certinho, aqui a gente vai estar trabalhando e vendo. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, então eu vou parar a gravação agora, né? Só vou interromper aqui, ó, o compartilhamento dessa tela. Eu vou parar a gravação dessa aula agora, porque nós já chegamos ao final do conteúdo que nós precisávamos aí. Olha só, vou interromper. Assim que o Google disponibilizar para mim essa aula, eu já deixo ela publicada lá para vocês darem uma olhada. E aí eu só vou pedir o seguinte, o Renan faz o seguinte para mim, tem como você me mandar o exemplo desse teu código ali no WhatsApp para eu dar uma olhada como que você está fazendo o código? Tem, né? Tá. E aí nós vamos fazer o seguinte, pessoal, ó, agora que